Dando continuidade ao assunto da geometria analítica, hoje eu vou orientar como calcular a área de um pentágono, certo? Usando ainda um método matricial, ok? Então, vamos ao exemplo. Eu peço para vocês calcularem a área do pentágono, usando as técnicas matriciais, que são esses os 5 pontos que eles estão aqui orientados. A primeira coisa que nós temos que fazer é construir o gráfico. O gráfico já está aqui. Vamos lá, ponto A, 1 e 2. Ponto B, 2 e menos 3. Ponto C, menos 1 com menos 5. Ponto D, esse aqui, menos 3 com menos 2. E o ponto E, menos 2 com o 3. Então essa é a parte da construção do gráfico que tem que ser feita. Ok? Feito isso, pessoal, então agora vamos começar então a dividir esse gráfico. Está aqui o gráfico. O que nós vamos ter que fazer, como vocês já devem ter percebido na aula passada, nós vamos dividir ele em triângulos. Ó. Então, para isso, eu vou ter que fazer 2 cortes nele. Esse corte aqui, estão vendo aqui? Ó, formou esse triângulo a partir do ponto A, B, C. E esse outro corte aqui, ó, que vai formar mais 2 triângulos. Ó. Então, ao todo, nós vamos ficar com 3 triângulos para calcular a área agora. É igual àquele que nós fizemos anteriormente, só que tem uma área a mais para fazer. Esse gráfico aqui vocês não precisam fazer. Esse gráfico aqui eu estou fazendo a nível de demonstração para vocês, tá? Como também eu vou fazer aqui a separação deles para que vocês possam entender. Ó. Então aqui está o primeiro triângulo, aqui está o segundo triângulo. Eu vou sair de cena agora. E vamos colocar o terceiro triângulo aqui do ladinho. Ok? Então, aquelas coordenadas que nós tínhamos, eu separei eles. Eu gostaria que vocês separassem dessa forma também. Dá um pouco de serviço, mas a chance de você pegar uma coordenada errada para fazer o cálculo da matriz é menor. Então, eu optaria em fazer dessa forma. Então agora vamos começar o cálculo propriamente dito. E o primeiro deles é o cálculo do triângulo ABC. Ó. Tá? Então nós já temos a nossa matriz, que nem na aula passada, que ela é a linha A primeiro, a linha B segundo e a linha C terceiro. Então nós vamos substituir, né? Vamos substituir todos os elementos, ó, 1 e 2, que é o ponto A. O ponto B, 2 com menos 3. E o ponto C, menos 1 com o menos 5. Lembrando que a primeira coluna é para o X e a segunda coluna é para o Y. Feito a matriz, vamos resolver ela. Então, resolvendo a matriz, vamos usar a técnicazinha do cálculo da determinante, que a gente duplica essa coluna e põe ela aqui. Ó. Como eu já fiz o cálculo, eu vou escrever a linha de cálculo e vocês acompanhem o cálculo comigo. Vamos fazer primeiro essa diagonal. Menos 3. Agora esta diagonal. Menos 2. Essa diagonal. Menos 10. Ó, multiplicando sempre. Tá? Essa diagonal daqui, nós vamos incluir o sinalzinho de menos aqui em cima. E vamos calcular a diagonal. Tem 3 menos, então vai dar menos 3. Ó. Também inclui o sinalzinho de menos. Então aqui tem 2 menos, mais 5. Inclui o sinalzinho de menos. Vamos fazer a diagonal, menos 4. Colocando todos os valores na calculadora, nós vamos chegar na determinante ABC, que é menos 17. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos calcular, então, a área do triângulo ABC. Pega-se a determinante e divide por 2. Só que esse valor está em módulo, então ele vai ficar positivo, lembram? Então, a nossa primeira área do triângulo ABC é 8. Tá? Vamos, então,
para o próximo passo. Agora nós vamos para o triângulo ADC, que é esse aqui, ó. Esse triângulozinho que é aquele do meio, tá, gente? Então, a fórmula da matriz é a mesma. Nós vamos substituir os elementos, ó. O A é 1 e 2. O C, que é a parte de baixo aqui, ó, menos 1. Aliás, aqui eu coloquei trocado, mas não tem problema. Menos 1 com menos 5. E o D ficou menos 3 com menos 2. Essa ordem não vai mudar nada. É que eu deixei na ordem ACD. Tranquilo. Então, agora que eu tenho a matriz, né, eu vou pegar e vou fazer o cálculo. Vamos lá fazer o cálculo de novo. Pega-se a matriz, duplica-se a coluna. Deixa eu pôr a linha aqui de cálculo para nós acompanharmos, então, a multiplicação. Essa primeira linha, menos 5. A segunda linha, menos 6. A terceira linha, mais 2. Ó. Essa linha inclui o menos, e aí nós vamos ter 3 menos 15. Inclui o menos, 2 menos, nós vamos ter mais 2. Inclui o menos, e aí nós vamos ter também mais 2. Calculando tudo aqui, nós vamos ter que a determinante ACD é menos 20. Vamos lá então para o oitavo passo, que é calcular a área do triângulo ACD. Menos 20 dividido por 2, a área do triângulo ACD é 10. Legal? Continuando, vamos agora para o terceiro e último triângulo, que é o triângulo ADE. Então, o triângulo ADE está aqui. Vamos montar a matriz do triângulo ADE. Eu diria assim, ó, pessoal, quando vocês vão fazer o triângulo, antes de fazer a matriz, faça o desenho do triângulo. Daí sim você monta a matriz. Ó. Isso aqui vocês não precisam escrever toda hora, tá? Só fazer esse desenho e fazer essa montagem aqui, ó. Tranquilo? Então, ó, triângulo ADE, 1 com 2. Aí, nós temos o menos 3, que é o D, com o menos 2. E o E está no menos 2 com o 3. Beleza? Vamos lá, então, para a montagem. A montagem, então, aqui procede da mesma maneira. Eu dupliquei as duas colunas, eu estou indo um pouquinho rápido, porque senão o vídeo se torna muito cansativo, né? Então, vamos fazer aqui, ó, menos 2, aqui, menos 4, aqui, menos 9. 1 vezes 3 vezes 3, menos 9. Então, aqui vamos incluir o sinalzinho de menos. 3 menos, menos 4. Inclui o sinal de menos aqui, ó, que vai dar menos 3. E a última linha, que vai dar menos... Opa, perdão, tem 2 menos aqui, mais 6. Fazendo o cálculo disso aqui tudo, eu tenho que a determinante AD é menos 16. Aí eu calculo, então, a área do triângulo AD, menos 16 em módulo, dividido por 2 dá 8. Ok? Dessa forma, eu tenho as 3 áreas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo, então, da área. Eu escrevi quadrilátero, não deu tempo de trocar, mas é do pentágono. Né? Do pentágono que tem os pontos A, B, C, D, E. Tá? Que são as 3 aqui. Então, eu tenho que o triângulo ABC é 8,5. Eu tenho que o triângulo ADC é 10. Eu tenho que o triângulo ADE é 8. Então, é só nós pegarmos agora essas 3 áreas que nós calculamos e somarmos ela. A área final do triângulo deu 26,5. Como vocês devem ter percebido, é um pouco longo para fazer, certo? Mas não é difícil, porque ele repete sempre o mesmo procedimento, ok? Aguardo vocês para a próxima aula.